Olá! Tu quer aprender Blender, mas não faz ideia de por onde começar. Já começou a estudar Blender? Fez o tutorial do Danish do Blender Guru, que pode ter sido feito na versão em português do Augusto César. Para quem não fala inglês aí, tem em português. Tem um domínio básico do software, dos comandos mais primordiais para desenvolver algum projeto, e agora tá ali naquele momento em que a gente não sabe mais o que fazer, para onde é que vai, como é que avança no estudo, o que é legal de estudar, o que precisa estudar. Na real, tu queria mesmo era ter alguém para conversar, alguém com um pouco mais de experiência, que já passou por isso e que possa te orientar, ou pelo menos te escutar, para passar um pouco aquela angústia do eu tô aqui parado no lugar, não consigo sair, não sei muito para onde ir agora. Todo artista passa por isso. Eu passei e foi justamente por isso que eu resolvi fazer esse vídeo. Background rápido para vocês. Eu lido com artes desde bem pequenininho. Eu sempre fui muito incentivado a me expressar artisticamente, muito pela minha mãe, que era artista também. E sempre tive no meio de artista e no meio das artes, circulei por vários campos da arte, né? Por várias formas de expressão de arte. Eu fui bailarino por muito tempo, trabalhei com iluminação e cenário de espetáculo por muito tempo. E aí tinha uma empresa de iluminação e cenografia, eu fazia praticamente artes cênicas e volta e meia algum evento, até que teve a pandemia. E aí na pandemia foi aquele caos, eu não sabia mais o que eu ia fazer da minha vida, se eu ia conseguir ter trabalho, se a gente um dia ia poder sair de casa de novo. E nesse meio tempo, eu estava cursando uma especialização, eu sou especialista em design cenográfico pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, lá pela Faculdade de Arquitetura. E ali eu tive um primeiro contato com modelagem 3D. E durante a pandemia, depois que eu finalizei minha pós, uma das coisas que me começou a me bater na cabeça assim foi: e se eu pudesse fazer o que eu faço hoje sem precisar de um teatro, sem precisar de um espaço físico para trabalhar, porque estava tudo fechado, não tinha onde trabalhar. E aí eu pensei, mas eu posso fazer? O pessoal do cinema precisa, o pessoal da projeção mapeada precisa, o pessoal dos games precisa. E comecei a estudar isso. E aí fui ver que softwares eu poderia, né, procurar para começar a estudar isso. O primeiro que todo mundo falava era o Maya, né? Muito voltado mais para games, assim, 3D Max também, para quem trabalha com visualização arquitetural e alguma coisa de produto. E quando eu vi o valor das licenças, obviamente eu quis me atirar de uma ponte, porque eu não tinha dinheiro para pagar uma licença daquela, só para estudar um software para ver se eu ia gostar ou não e se eu tinha o que fazer com aquilo ali. E dei mais uma investigada e descobri o Blender. O meu primeiro contato com o Blender foi um tanto caótico. Eu já sabia um pouco de ZBrush, eu estudava já ZBrush porque eu tinha uma disciplina na pós de modelagem de personagem, então eu já tinha uma familiaridade com ZBrush, sabia fazer escultura digital. Não era nenhum grande expert, sabia fazer algumas coisas, assim, tinha um certo conhecimento de anatomia e tal. E sabia, né, fazer uma escultura de um personagem, mas nada de modelagem do que eu faço hoje, assim, mais inorgânica. E aí, ok, legal, tem um software livre, vou testar. Baixei o Blender, abri o Blender, dei uma olhadinha em um ou outro vídeo ali pra ver se pegava os comandos básicos, tentei fazer algumas coisas. Eu acho que 2 horas depois eu fechei o Blender e desinstalei ele do meu computador, prometendo pra mim mesmo que nunca mais na vida eu ia olhar pra esse software, porque era a coisa mais horrível que eu já tinha visto. Eis que o mundo não segue muito o planejamento que a gente faz. Então, um tempo depois, querendo de fato fazer as coisas que eu fazia, eu gosto muito de planejar ambientes, né? De fazer todo o planejamento de cenário, de luz e coisa. E querendo fazer de fato isso, que no ZBrush eu não conseguia fazer. O ZBrush ele é um software de escultura digital, ele não é um software de modelagem. Eu resolvi dar mais uma chance pro Blender. E aí fui lá no Blender Guru, fiz o tutorial do Danit e tive meu primeiro resultado legal.
E aí, eu comecei a chegar nesse mesmo lugar que tá todo mundo que deve estar vendo esse vídeo agora e pensando, tá, mas e aí, disse tudo isso e agora? Eu faço o quê? Aí eu comecei a me organizar para estudar o que eu queria fazer e como fazer. Toda a parte de conhecimento mais ligado à arte e design, eu já estava muito familiarizado, porque eu já tinha estudado isso na graduação, já tinha estudado isso na pós-graduação, tem um zilhão de livros aqui onde eu continuo estudando sobre isso, são coisas que eu gosto, então fundamentos da arte, fundamentos do design são coisas com as quais eu já estava familiarizado, eu queria entender como fazer para trabalhar com um software. E basicamente, eu saí por aí me atirando em tudo que é tutorial que aparecer pela frente. O que não foi a coisa mais inteligente a se fazer, porque nem todo material que está na internet é bom. Eu conseguia já, com o conhecimento que eu tinha, filtrar algumas coisas, mas volta e meia, às vezes o canal é muito bem produzido, a gente acha que o material é bom e depois que passa um tempo e a gente já tem um pouco mais de conhecimento, a gente descobre que não, que boa era a produção, o conteúdo era... E foi isso. Eu tive um primeiro contato horrível, dei uma segunda chance, comecei a estudar e a coisa funcionou. E basicamente eu fui procurando de tutorial em tutorial até começar a entender como é que a coisa funcionava. Hoje o que eu vejo aqui é muito mais uma questão de pessoas querendo técnica de modelagem e que não tem o mesmo background de arte e design que eu tenho. O que pode ser um problema, porque não se trata simplesmente de tu saber usar o software, mas de o que tu faz com o software. Então, galera que tá aí, e agora o que eu faço? Tenta encontrar exercícios de arte e design e tenta aplicar isso no software. Funciona pra caramba. E eu quero mostrar pra vocês, não é meu portfólio, existe um site onde o pessoal... É uma comunidade online aqui chamada The Rookies. Eu tenho uma página ali, que foi a primeira página que eu criei para compartilhar meu trabalho online. Eu quero mostrar para vocês algumas coisas, porque como não é meu portfólio, eu deixo as coisas ali desde sempre. E vou mantendo ali as coisas que eu compartilhava com as pessoas, porque acho importante para ver o que eu fazia em comparação ao que eu faço hoje. E eu quero compartilhar isso com vocês, porque eu acho que é legal de ver, e acho que vai ser um bom exercício para eu ver as coisas que eu fiz lá no início. Então, vamos lá. Muito bem, isso aqui tá, então, é a minha página. No início, depois do tutorial do Blender Guru, eu fiz uma porção de coisas. Eu segui ele tem vários tutoriais lá para iniciante. Eu falo inglês, tá, gente? Então, pra mim, foi bem tranquilo de seguir. Se vocês não falam inglês, tem canais em português que ensinam coisas básicas. Para quem não sabe nada de Blender e quer aprender, dá para procurar aí, mas eu vou fazer o óbvio aqui, que é indicar que vocês assistam essa playlist que está aqui em cima, que é uma série de vídeos chamada Aprendendo Blender, onde eu ensino para vocês o básico do Blender, tá? A estreia do canal foi com essa playlist. Eu acho que eu queria ter tido no início, lá quando eu comecei a estudar Blender, essa mesma facilidade de ter alguém em português me ensinando o básico do software, tá? E depois disso eu fui seguindo alguns tutoriais dele. Ele tem um monte de tutorial iniciante ali que ensina o básico do software. E aí, quando eu comecei a pegar algumas coisas assim e comecei a me aventurar mais, meus primeiros exercícios foram com mobiliário. Eu comecei a treinar modelagem modelando mobiliário, tá? E essa aqui foi a minha primeira peça, tá? Isso aqui foi a primeira peça que eu fiz de 3D. A cadeira. Eu comecei pela cadeira, tá? Que é um shape que não é muito horroroso de fazer, foi tranquilo. Aí comecei a fazer os objetos, milhares de garrafinhas. Aqui tá, elas estão duplicadas e tal, mas, né? Um monte de garrafinha. Fiz aqui esse armário de boticário aqui. Essa mesa foi um caos, não ficou boa, ela não tá horrível, mas não ficou boa. Eu remodelei ela sei lá, acho que ano passado. E foi 1000 vezes mais fácil, eu fiz ela numa sentada, assim, numa tarde. E ela ficou muito melhor. E fui modelando, assim, pequenas coisinhas que eu pudesse usar para criar essa cena. Vocês vão ver que a única coisa dessa cena que eu realmente gosto é da iluminação. Porque, enfim, né, eu já tenho um background de luz bem grande, então
Foi uma coisa que me divertiu fazer. Assim. E vocês vão ver que não tem aqui nada muito refinado, né? Os vidros aqui, umas texturas péssimas. Tipo assim, gritando que é 3D, sabe? Vocês vão ver aqui as minhas referências. E isso foi o meu primeiro trabalho no Blender, tá? Primeira coisa que eu fiz aqui, depois de já ter treinado assim. Já tinha feito umas cadeiras, modelar mesa, cadeira, mesinha de centro, umas coisinhas assim que fossem formas não muito difíceis, mas que eu pudesse treinar meu processo de modelagem, de abertura de UV e de texturização. E aí a gente vai parar nessa outra peça aqui, que foi a segunda que eu fiz. E eu fiz porque eu fiz esse sofá aqui, ele também é um tutorial do Blender Guru. E eu fui fazer porque eu queria aprender a fazer simulação de tecido. É ótimo, inclusive, para isso. E daí eu fiz esse aqui, texturizei esse aqui. E também resolvi fazer como exercício outras coisas. E pela primeira vez eu tentei modelar uma planta, que na época eu achei que tava linda. Hoje eu olho pra isso aqui e tenho vontade de chorar. Fiz uma mesinha, alguns objetos aqui que eu pudesse colocar na minha cena. Então fiz ali uns livrinhos, que era uma coisa rápida de modelar, um potinho ali, um quadro. Essa cortina, que parece plástico, mas era o que eu sabia fazer na época, né? E muito bem. E daí isso aqui foi o meu processo. Né? Aqui a gente tem. Isso aqui foi a primeira imagem que eu fiz de interior, assim, de uma cena de interior, de uma casa, por exemplo. E dali pra diante eu continuei estudando, gente. É uma coisa de estudar. A gente faz uma vez, faz outra vez, tenta olhar o trabalho com o máximo de olhar crítico possível e sempre, sempre que possível, tendo referência de uma coisa real. Então, pega aquela imagem real e tenta reproduzir ela. É um excelente exercício. Não vamos tentar começar como eu fiz aqui. Hoje eu... Não é que eu me arrependo de ter feito isso, mas, por exemplo, nessa última coisa que eu mostrei, vocês podem ver que o sofá ficou muito legal. A composição de tudo junto não ficou muito legal. Porque eu tentei fazer uma coisa muito maior do que eu poderia ter feito. Eu poderia ter feito só o sofá, ter colocado ali um fundo infinito e partido para uma outra coisa. Né? Treinar luz, treinar textura, treinar modelagem. Depois disso a gente começa a ir para coisas maiores, assim. Começa com unidades e vai construindo coisas maiores. E daí, quando eu entendi isso, eu fui para essa outra cena aqui. Vocês já vão ver que tá bem melhor. Enfim, basicamente o que eu fiz foi... Deixa eu modelar isso aqui. O início da minha modelagem para essa cena foram esses objetos, tá? Eu comecei fazendo objetos que pareçam simples, mas não são tanto assim. Né? A chaleira é chatinha de fazer, a panela, quando tem muita voltinha aqui, né? O puxador ali, as alcinhas, essas coisinhas são chatinhas de fazer. A caixinha dos chás, né? Um vidro um pouco melhor do que os que eu já tinha feito. Essas coisas, elas demandam um pouco mais de trabalho e são objetos rápidos de fazer. Então, nesse momento aqui eu comecei a dar um salto assim na minha modelagem, porque comecei a entender, não que eu fosse trabalhar com visualização arquitetural, porque quem trabalha com isso não modela as peças assim como eu estou fazendo. Pega os bancos de assets que tem aí e só mexe alguma textura, uma luz, uma coisa assim, mas eles não modelam tudo do zero. Mas justamente o meu treino de modelagem veio disso, de modelar essas pequenas coisas. Modelei essa geladeira aqui, que daí já foi uma peça um pouco maior, um pouco mais elaborada de fazer. Fiz essa torneira, que já foi mais difícil do que a geladeira, porque a geladeira ela não tem a parte interior, então só fazer a parte de fora foi rápido. Isso aqui já é um shape mais chatinho de fazer. Essa cadeira veio depois da torneira, foi mais chatinho ainda de fazer. Esses pezinhos aqui são bem difíceis. Luz, treinando... Depois que eu juntei tudo na cena, treinar como fazer essa luz, né? Aqui tem alguns detalhes daí já renderizados.
Vocês vão ver que essa textura aqui tá bem, mais ou menos. Aqui tem erro, ó, e aqui dentro também de denoise, porque tinha pouca luz na minha cena. A cena precisava de muito mais luz do que eu tava colocando. E esse é o tipo de coisa que a gente vai aprendendo fazendo, tá? Tentei fazer textura procedural, essa pedra aqui da bancada eu fiz de forma procedural e não é o pior resultado, mas bom, ele também não tá. Enfim, isso foi a minha segunda cena. Eu não vou passar por todas as coisas que tem aqui. Se vocês quiserem, entrem lá em thehooks.co/Kyria. Vocês podem ver ali as minhas peças. Basicamente o que eu quero dizer para vocês é que a gente precisa selecionar nichos menores de coisas para estudar. E vocês vão ver nessa próxima peça aqui, que também é uma cozinha, como o trabalho já ficou muito melhor. Essa daqui foi a outra cozinha que eu fiz. Essa cozinha aqui, diferente da qual vocês vão ver, eu usei aqui os mesmos banquinhos, não modelei banquinho novo. Essas cadeiras eu já tinha feito, também é tutorial do Blender Guru. Então basicamente eu fiz os vasinhos aqui, a mesa, e todo esse exercício começou com essa luminária aqui. Eu tinha essa luminária num livro de iluminação, o mesmo livro que eu usei para pegar a referência da luminária que a gente fez nesse vídeo aqui em cima, que faz parte da série Aprendendo Blender. Então ali eu arranjei essa luminária que tá aqui, que vocês estão vendo. E aí eu pensei, onde é que eu vou botar essa luminária? Bom, preciso colocar em algum lugar. E a partir dali eu comecei a modelar as outras peças que iam fazer parte dessa cena. Então eu fiz um esboço, um desenho mesmo, de o que seria a minha cena. E aí comecei a listar ali, vou precisar disso, vou precisar daquilo. Comecei a mapear as texturas que eu ia precisar. Comecei a trazer esse material todo, modelar as coisas. E pra mim isso era só exercício de modelagem, gente. Era só modelar, tentar pegar as referências, tentar fazer com que a referência ficasse o mais próximo possível do objeto real. E aí vocês vão ver as madeiras aqui, eu também fui testando o material procedural, não ficou maravilhoso, né? O piso também foi feito de forma procedural, os tijolinhos ali atrás, esse exercício aqui de textura pra mim foi muito importante, porque eu aprendi a fazer muita coisa de forma procedural, né? Sem usar Image Texture. Essa pia aqui foi bem legal de modelar. Vocês vão ver que essa torneira aqui é bem diferente da que eu mostrei antes. Também uma torneira um pouco mais complexa. Eu sempre que eu conseguia fazer um objeto que estava bom, eu tentava encontrar um outro objeto do mesmo tipo com uma forma um pouco mais complexa para tentar fazer. E basicamente foi isso. Fogão eu nunca tinha feito, geladeira eu fiz uma outra aqui. Um pouco mais difícil que a anterior, porque ela tem aquela pecinha ali do puxador dela, é mais chatinha de fazer. Vocês vão ver que eu esqueci de texturizar os pezinhos dela ali. E daí tentei fazer um fogão pela primeira vez. Não ficou horrível, mas não dá pra ver muito de perto, porque não tá muito bom também. E basicamente aqui tem todo o meu processo. Ó, que eu fui fazendo e montando a cena. As plantas ali, vocês vão ver que parecem sempre muito... É difícil fazer planta, tá, gente? Planta é uma das coisas mais chatas que tem de fazer. Pra meu gosto, bem ruinzinho, assim. E é isso, assim, tinham objetos aqui, tipo as canecas eu já tinha mexendo nas texturas, panela eu peguei uma e dupliquei, fui mexendo em detalhezinhos na forma, mexendo nas texturas. Cálice eu já tinha, vários desses objetos aqui, mas de cozinha eu tinha vários já, então isso facilitou muito minha vida. E essa foi a cozinha que veio depois de um tempo estudando, e vocês já veem o quanto mudou de uma para outra. E agora eu vou mostrar pra vocês a última cozinha que eu fiz, que pra meu gosto tá bem melhor do que as outras. Eu já consigo encontrar defeitos nela, essa daqui eu fiz no final do ano passado. Ela já não é mais só um exercício de modelagem, ela foi feita por um catálogo. E aí vocês vão ver como já tá diferente do que eram as coisas, né? A iluminação aqui já tá bem diferente, já eu consigo trazer um trabalho um pouco mais refinado de luz, de materiais. As plantas aqui eu já não tô mais modelando elas. Quando a gente começa a trabalhar com isso, a gente começa a se dar conta de que não tem tempo de modelar tudo e não tem por que modelar tudo. Então, para quem não quer ir para modelagem, quer ir para luz ou para textura,
Gente, pega o modelo pronto e vai trabalhar no que interessa. Não tem por que ficar modelando o negócio e não quer trabalhar com modelagem. É claro que é legal saber um pouquinho de modelagem, mas um fogão que dá pra ver de perto, porque tá bom. Enfim, essa daqui tem vários tipos de textura, tá? Essa peça aqui faz parte do meu portfólio. Enfim. E foi isso, assim, eu fui trabalhando em cima disso. No meio desse caminho eu participei de um concurso que eu não ganhei absolutamente nada. Basicamente, eu quero só compartilhar com vocês aqui o resultado dele, tá? Que é isso aqui. Ele foi para um concurso aqui desse site mesmo, do The Rookies. Eles tinham um concurso em que deram lá um briefing de inverno pra gente, né? O que as pessoas gostam de fazer no inverno. Eu moro no Rio Grande do Sul, o inverno aqui chove todos os dias, é um horror. E aí eu resolvi remodelar a sala da minha casa. Tava no meio de uma pandemia, chuva desabando. A gente sem poder sair de casa, um frio do capiroto aqui no sul. E só eu e meu marido em casa, trancados sem ver ninguém. Eu pensei, bom, a coisa que a gente mais dizia um pro outro aqui era: o que tu quer fazer agora? E esse foi o título da minha criação. E eu trouxe pra cá várias das coisas que a gente fazia durante o dia. Então, tipo, tava frio, a gente tem lareira aqui, eu deixava a lareira. Muitas das coisas que estão aqui são coisas que tem de fato na minha casa que eu gosto muito, outras tantas são coisas que eu colocaria se pudesse mexer agora, sabe? Então, tipo, a gente fazia meditação, então tem as coisas de meditação. Nós dois lemos muito, então a gente tem bastante coisa de livro, né? Café, um cobertor. A gente tem um gato, então a minha referência do gato tá aqui nessas esculturas. Videogame. Porque basicamente era isso que a gente fazia durante a pandemia. Eu fiz essa imagem e fiz essa outra aqui, que é uma versão dela noturna, terminando um filme, né? Eu não podia usar nenhuma marca registrada, então a forma que eu encontrei de trazer a referência do filme. Então eu larguei esses créditos subindo aqui, que se vocês aproximarem vocês vão saber que filme é. E é isso, né? Isso aqui foi uma das coisas que eu fiz. Também não me levou muito a lugar nenhum em termos de não ganhei nada no concurso, nem um aperto de mão. Mas me ajudou a testar várias coisas. O cobertor, ele era uma simulação de tecido chata de fazer e que eu consegui um resultado que me deixou bem satisfeito. Todo o material daquele cobertor foi feito de forma procedural, então ele me permitiu testar um monte de coisa, e isso foi muito legal. E é isso, gente, não tem muito mais o que fazer, é escolher pequenos exercícios e ir tornando eles cada vez mais complexos. Não mais longos, mas mais complexos. Eu acho que essa é uma ideia que funciona, assim, pra mim funciona um monte. Se eu tivesse um tutor me ajudando, também teria sido bem diferente. E aí vocês vão perguntar, tá, e por que tu veio nos contar isso aqui? Basicamente, porque foi por esse motivo, por não ter tido com quem conversar e peças de alguém pra olhar. Não as peças lindas que as pessoas botam no portfólio. Essas peças que eu mostrei pra vocês aqui, que são as peças reais, sabe? A parte que a gente geralmente não vê do artista, que é ele fazendo as coisas não dar certo, mas que fazem com que ele cresça. Eu não tive alguém para me mostrar isso e acho importante que tenha. E foi por isso que eu criei esse canal. Para que a gente pudesse construir uma comunidade de gente aqui com quem eu pudesse trocar uma ideia, né? Com quem eu pudesse estabelecer parcerias, com quem eu pudesse conversar. E se eu pudesse ajudar alguém, que bom! E por hoje é isso. Se vocês quiserem compartilhar suas histórias, suas dúvidas, suas angústias, deixem nos comentários aqui embaixo. Eu vou fazer um próximo vídeo com sugestões de exercícios para quem quer treinar modelagem 3D. A gente se vê no próximo vídeo. Obrigado por terem assistido até aqui e até mais.